Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá nessa luta aí no nosso vestibular. Hoje vou fazer a continuação do assunto da nossa frente B física com calorimetria. Então nesse caso aqui, vem para cá, vamos fazer o estudo aqui do calor específico. Então nesse caso aqui, o calor específico, vamos fazer a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Então olha aqui, vem cá. Calor específico, eu já vou deixar logo de cara aqui para ti, que vai ser representado pelo Czinho. Esse Czinho vai me dar a ideia de calor específico, onde eu sempre tenho que me preocupar com a chave principal de tudo, que é a substância. Então eu gosto de colocar para os alunos que o calor específico vai ser o CPF da substância. Cada substância tem o seu próprio calor específico aqui, tá bom? Então olha só. Para conceituar calor específico, tu pode ver em qualquer livro, em qualquer situação que é bem complicado. Então, ó, eu coloquei aqui dois exemplozinhos aqui, eu coloquei a água e eu coloquei o ferro, tá? Então, nessa parte aqui, o que significa esse calor específico da água? Olha só, a água está dizendo o seguinte, que é 1 cal por gramas graus Celsius. O que isso significa? Para eu variar essa temperatura 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. Esse cal, na verdade, vai ser a quantidade de calor, tá certo? A energia em si. Então, para eu fazer, nesse caso, a água variar 1 grau Celsius, eu preciso da quantidade de 1 cal de energia, tá bom? O interessante aqui é que a unidade principal aí vai ser a seguinte: nós não usamos no sistema internacional. Normalmente cai no teu vestibular sempre cal, tá certo? Dividido aqui por gramas, graus Celsius. No sistema internacional, não é esse cara aqui. No sistema internacional eu tenho joules, no meu sistema internacional eu tenho o carinha aqui que é o joule, que é a energia, tá certo? A massa, eu vou ter a minha quilograma, certo? E a minha temperatura vai ser no sistema internacional, que vai ser o Kelvin, tá bom? Então, a usual nesse caso aqui é o que mais cai no teu vestibular, tá bom? Ele deixa um pouquinho de lado aqui a parte do sistema internacional, tá bom? Então, vamos lá. Então, tu tem que saber analisar o seguinte: tanto a água quanto o ferro tem seu calor específico. E tu pode analisar que o calor específico da água ele é maior que o calor específico de quem? Do ferro. O que isso significa? Então, eu preciso de mais energia na água, para fazer ela variar 1 grau Celsius. Tá? Então, aqui o ferro, 0,1 cal por gramas graus Celsius. O que isso significa? Para eu variar aqui 1 grama de ferro, tá certo? Variar a temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso de 0,1 cal. Então, tu pode prestar bastante atenção que eu preciso de mais energia na água do que no ferro. Então, nesse caso, o calor específico do ferro, ele é bem menor que o da água. Então, nesse caso, o ferro, ele esquenta mais rápido. Nesse caso, o ferro, ele esfria mais rápido aí, tá bom? Do que nesse nosso exemplo aqui, a água. Tá certo? Então, o calor específico, ele tem essa ideia aí. E o interessante é que no calor específico eu tenho a massa, só que no caso específico, a massa, ela não vai muito influenciar, tá certo? Na minha substância. Então, a massa aqui, o calor específico, ele não quer saber se tem 1 tonelada de ferro ou se tem 1 grama de ferro. O calor específico, ele só quer saber o seguinte, que quem vai esquentar mais rápido, no caso a água ou o ferro. Então, 1 grama de ferro e 1 tonelada de ferro não importa para o calor específico. Ele quer dizer que quem esquenta mais rápido aí é o ferro. Não importa a quantidade de massa que ele tem aí, tá bom? Então, já falei para ti que o calor específico é uma propriedade da substância, tá certo? É o nosso CPF aí, pode colocar aí no teu caderno também. É o CPF da substância, cada substância vai ter, nesse caso aí, o seu valor. No teu material do Bernoulli tem lá o ouro, tem lá a água, tem lá o ferro, tem um plástico, tem várias situações para te analisar com cuidado, tá bom?
E o estado físico influencia no calor específico também. O estado físico, no caso da água, tu pode analisar o gelo, que é no estado sólido, e o líquido. Então, vai influenciar sim no calor específico. Então, a parte da água líquida, ela tem um calor específico, que é de 1 graus Celsius, e eu tenho também o calor específico do gelo, tá bom? Eles são diferentes aí porque o estado físico vai influenciar no calor específico, tá bom? Nesse caso, por causa do calor específico, eu tenho minhas regiões desérticas, que eu tenho uma grande amplitude térmica. O que que isso significa? Nas regiões desérticas, nesse caso aqui, o fator principal, que é a areia, o calor específico da areia ela é muito pequeno também, tá? O calor específico da areia, nesse caso, por ele ser pequeno, ele consegue fazer o quê? A areia consegue esquentar mais rápido, mas também vai conseguir esfriar mais rápido. Por isso que essa grande amplitude. Então, alta temperatura durante o dia, baixa temperatura durante a noite. Isso é rápido. Então, durante o dia, o nível de temperatura é alto e à noite o nível de temperatura é baixo. Então, aqui eu tenho grande amplitude nessa situação térmica. Diferente nas regiões litorâneas, que a base principal aqui vai ser o líquido, vai ser a água. Então, a água ela demora mais a esquentar, tá certo? Mas também demora mais a esfriar. Por isso que eu tenho baixa amplitude térmica nesse caso aí. Tá bom? Então, o calor específico ele vai direcionar, ele vai ser o início de tudo aí da minha substância. Tá bom? Muito cuidado com essa massa aqui, ó. Na minha fórmula eu tenho a massa no calor específico, mas ela não é influenciada aí pelo calor específico, tá? Então eu tenho a massa bonitinha aqui no meu calor específico, mas tu tem que ter a ideia que ela não vai ser influenciada. Quem vai influenciar aqui vai ser o quê? A substância. É ela que vai interessar aí para cada situação do calor específico. Beleza? Então vamos lá. Capacidade térmica, esse aqui vai ser o Czão agora, tá bom? Então eu tenho o Czinho no calor específico e o Czão na capacidade térmica. A capacidade térmica eu tenho esse Q também, que vai ser a minha quantidade de calor, tá certo? E eu tenho aqui embaixo, olha, a variação de temperatura, tá bom? Então aqui eu tenho temperatura final menos temperatura inicial. Nessa situação aqui, tanto capacidade térmica como calor específico, tu tem que tomar cuidado, tá bom? Aqui, ó, é influenciada pela massa do corpo. Se ela é influenciada pela massa do corpo, normalmente ela tinha que estar aqui na nossa equação. Porém, ela não está configurada aqui. Nesse caso, ela é influenciada pela massa do corpo e o que vai me interessar na capacidade térmica? Agora aqui sim, 1 grama de ferro. Então, vou colocar aqui o ferro para ti. Vamos supor que eu tenho 1 grama de ferro aqui e 1 tonelada de ferro aqui. Calor específico. Quando eu trabalho com 1 grama, eu quero saber se é a substância ferro em si. Então, calor específico, só fico analisando aqui a substância que é o ferro. Não importa. Então, 1 grama de ferro e 1 tonelada de ferro, o calor específico é o mesmo, tá certo? Porque importa para mim só quem? Só a substância, tá bom? Mesmo que tenha massa, não vai interferir aqui no meu calor específico, tá bom? Agora olha só, a capacidade térmica, eu tenho 1 grama de ferro e 1 tonelada de ferro. Nesse caso, o que é essa capacidade térmica? É a quantidade de energia que eu tenho que ter para variar essa substância em 1 grau, variar a temperatura. Então, olha só, o que vai ser mais fácil variar a temperatura aí? Com 1 grama de ferro ou 1 tonelada de ferro? Tá certo? Então, olha aqui, ó, vem cá. Capacidade térmica, a massa é influenciável, sim ou não? Sim. Então, nesse caso, 1 grama de ferro e 1 tonelada de ferro vai precisar mais de energia. Eu variar a temperatura onde? Em 1 tonelada de ferro. Tá bom? Então, capacidade térmica é isso. Eu tenho que ficar preocupado com a minha massa aí, não mais com a substância. Calor específico e capacidade térmica, tá aqui a diferença, tá, galera? Primeiro, calor específico,
1 grama de ferro, 1 tonelada de ferro, não importa aí. Vai variar do mesmo jeito, porque o que interessa para mim é a substância, é quem? É o ferro. Não importa se eu tenho 1 grama, não importa se eu tenho 1 tonelada, tá bom? Essa outra situação aqui, capacidade térmica, agora aqui sim. Capacidade térmica, a massa ela é influenciável, tá bom? Então, vai variar a temperatura mais fácil em 1 graus Celsius ou 1 tonelada, tá bom? Então, nesse caso, é 1 tonelada aí que eu vou ter que gastar mais energia para ter essa variação de temperatura, tá bom? É influenciada pela massa, depende da natureza do material, tá bom? O ferro, a capacidade do ferro é uma, a capacidade, por exemplo, da água é outra, tá bom? Então depende da natureza do material e é uma propriedade do corpo, tá aí, é uma propriedade dele aí, tá? Então eu tenho essas 3 análises aqui. Então eu tenho essas 2 equações aqui. Eu tenho um Czinho, eu tenho um Czinho e eu tenho um Czão, tá? Czinho vai ser quem? Calor específico, CPF da substância, capacidade térmica vai ser o meu Czão. Detalhe importante aqui, se eu for isolar a quantidade de calor nas 2 situações, eu vou ter a seguinte equação. Olha lá, eu vou ter o Qzão é igual. Essa galera toda aqui está dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. Então eu tenho o Czinho vezes a minha massa vezes a variação de temperatura. E se eu for isolar a quantidade de calor aqui, eu vou ter o meu seguinte questionamento aqui, ó. Se eu isolar o quê? Eu tenho a variação de temperatura aqui, ela está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então eu tenho aqui a capacidade térmica, vai ficar vezes a variação de temperatura. Então nesse caso aqui, se eu for fazer a igualdade desses dois Q aqui, quantidade de calor igual a quantidade de calor, eu vou ter o seguinte questionamento. Bom, vamos isolar aqui então, igualando, tu tem um Czinho vezes a massa vezes variação de temperatura, que vai ser igual Czão, capacidade térmica, vezes a minha variação de temperatura. Então, a relação que eu tenho quando eu igualo aqui, na verdade, os dois, aqui a quantidade de calor, eu tenho o seguinte questionamento, eu posso pachacar variação de temperatura com variação de temperatura, tá? Vai ficar o quê? Vai ficar o Czinho, que é o calor específico, a relação que eu tenho calor específico com capacidade térmica fica o Czinho vezes M, que vai ser igual à minha capacidade térmica. Então, o calor específico aqui vai ser quem? Capacidade térmica dividido pela massa. Essa é a relação que eu tenho do calor específico com a capacidade térmica. Tá certo? Beleza? Com isso a gente finaliza aí essa diferença, bem tranquilo para ti, só para te ter uma relação bonitinha com isso. Nesse caso, valeu, tem uma lista de exercícios aí para vocês. Dá uma analisada com cuidado. Muito interessante hoje, hein? Capacidade térmica e calor específico. Hoje é só para saber a diferença. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau.